começa com a seguinte frase: tudo que é terrível precisa do nosso amor. E isso é muito desafiador, né? Isso é muito desafiador. A gente encarar o ambiente de uma terribilidade, um ambiente terrível, a gente olhar para ele e falar como que a gente lança amor sobre essas trevas, né? Porque nós temos a tendência fácil de combatê-la. E a gente muitas vezes cai na armadilha de combater com as mesmas armas do mundo terrível. Então a gente só endossa o que é terrível, né? Mas isso não nos tira, obviamente, essa ideia não é de passividade, essa ideia não é de negligência, não é de negacionismo, nada disso. Mas é uma ideia de refletirmos sobre como podemos lançar calor e luz sobre algo que está frio e doente, né? Então, isso é uma questão. E aí eu retomo a ideia da informação, né? Você vê, eu tenho, e tentando ir para o mundo prático, né? Assim, para o mundo do cotidiano, né? Que é onde essa política está encrostada, né? Onde essa política está acontecendo. O real, né? Vou estar aqui para ouvir o professor Washington, porque compartilho da ideia que existe um campo da espiritualidade. Eu tenho uma imersão numa ciência espiritual que é a antroposofia, né? E tenho muito respeito por todas as religiões e, inclusive, olha que loucura, assim, meio paradoxal, meio contraditória, na verdade, a palavra. Eu passei, na verdade, a ter mais respeito pela religião evangélica durante esse período. Durante Legal, esse cara. momento, eu passei a ter mais respeito, porque isso que está acontecendo me causou dúvidas tremendas, me causou tanta aflição no coração para entender, peraí, como que as pessoas que têm uma percepção acerca de uma cristandade reverenciam um ser tão, sei lá que adjetivo é esse, mas um ser tão inescrupuloso, tão bizarro como o presidente que temos atualmente, né? Como é que isso... E aí a gente vai percebendo esse campo da vulnerabilidade, esse campo da estratificação social, esse campo que esse país sustenta também durante muito tempo, mas também me abriu espaço para olhar para figuras e outras pessoas, outros pastores, como o Ed René Kivitz, né, que eu conheci recentemente, e o que aquele cara falou, disse, bom, eu não sou evangélico, eu tenho a minha caminhada da espiritualidade, mas eu respeito esse cara e me identifico com a humanidade dele. E aí é um lugar muito curioso, assim, é um lugar muito incrível, né? Porque nós podemos ter religiões completamente diferentes em sua busca, na verdade, em seus ritos, em suas práticas, mas a gente busca, toda religião busca a mesma finalidade, que é esse contato com Deus, essa ascensão do nosso ser, né? A ascensão da nossa individualidade. E aí, quando eu olho para esse pastor, eu me identifico com a humanidade dele e isso me dá um ensinamento, isso me deu um aprendizado, que é o seguinte: todas as religiões realmente é possível de conviver, todas as religiões, é possível de um convívio sadio, porque o que nos une é a humanidade, né? Então, Eita, valeu, é o que é humano dentro de nós. E aí é onde a informação é tremenda, né? Porque aí o que é que acontece? Se eu distorço a informação, se eu te mando uma informação e nutro a tua maneira de pensar, de refletir, de filosofar de uma de uma toxicidade, eu me transformo num ser humano tóxico.
a minha humanidade fica tóxica. E aí, com a minha humanidade tóxica, eu me identifico com outros elementos tóxicos, porque, na verdade, aquilo me define, aquilo me completa, né? Então, essa é uma das premissas da disciplina e da ciência infotoxologia. À medida que o ambiente natural se degrada, o ambiente natural se degrada paralelamente à medida da degradação do ambiente da informação. E isso é um plano. Isso é um plano. Isso não é algo identificado como uma árvore que nasce e cresce. Não, isso é um plano. Existe volição para isso, existe vontade para que isso seja posto em prática. Então, a ideia que aí existe, na infotoxologia existe um termo que define muito isso que a gente está vivendo agora da fake news, que é a infotoxina, ou seja, a informação tóxica, né? E essa informação tóxica... Que busca mexer no nosso... Aquela que busca mexer, galera, desculpa te atrapalhar, Nada. mas nos nossos sentimentos mais primitivos, cara, aquele sentimento que o senso comum e o preconceito, como já diria Roger de Renault, cara, nós somos idiotas em transformação, e nós temos dentro de nós o preconceito, temos a coisa ruim, e quando você não se trabalha, cara, e aquilo vem e você se reconhece, é justamente aí que você fala no cidadão que está se intoxicando, não é isso, cara? Total. Porque é isso, a toxina no pensamento e que leva para o mundo natural, ela, na verdade, tem uma bússola guiadora que é a aniquilação. E é o que a gente vê no governo atual. Ou seja, o que são minorias não precisam existir. E para a gente entender isso como uma prática e não ficar num campo assim, como se fosse uma coisa que eu estivesse falando simplesmente, durante esse período, eu tenho ido no meu dia a dia, vou no caixa, vou comprar um negócio, vou fazer minha feira, vou comprar água de coco, vou fazer não sei o quê. Eu sempre estou conversando com as pessoas, né? Então, eu cheguei aqui numa vendinha, numa vilazinha aqui em Pau d'Alho, que chama Xande Cruz, e fui comprar coco. Aí cheguei pro cara e disse, ó, e aí, como é que tu estás e tal? Eu tô bem, disse, e aí, como é que é aqui? Bolsonaro ou Lula? Aí ele, Bolsonaro. Aí eu disse... Aí eu falei baixinho assim, eu falei, o senhor tá rico? Aí ele disse, não, rapaz, não sei o que e tal. Eu disse, não, tudo bem, é só uma pergunta. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O senhor acha que as pessoas gays, as pessoas transexuais, essas pessoas existem? O senhor acha que essas pessoas existem? Ele disse, claro que existe, né? Eu disse, tá. E o que é que o senhor acha que essas pessoas devem fazer? O que é que o senhor acha que essas pessoas... O que é que o senhor acha que tem que acontecer com essas pessoas? Elas devem deixar de existir? Aí ele ficou me olhando assim. Aí eu digo, não, me diga aí, Marcelo, me diga aí, Marcelo, o senhor acha que essas pessoas têm que deixar de existir? E aí ele me disse isso com muita... eu fiquei chocado, mas ele me disse isso com muita naturalidade. Ele disse, todo mundo um dia vai morrer. Então, de certa forma, existe um campo tóxico no pensamento dessas pessoas que permite a ideia de uma aniquilação. E isso precisa do... De um determinado grupo, né? Uma minoria, né? Claro. É, isso. E é foda, porque é isso, a gente fica querendo não, a gente tem que fazer, a gente tem que lutar contra isso, claro, mas a gente também precisa exercitar a forma de fazer isso, e eu estou trazendo isso porque eu acho, Arthur, Alexandre, Washington, que isso que vocês estão fazendo, né, isso que o podcast Pé na Porta está fazendo, é um caminho para isso.